Parlatório Livre recebe hoje Odair Delposo, mais de 30 anos de carreira, um jornalista que é especializado no mundo das celebridades. É uma alegria recebê-lo. E eu já começo, Odair. Ai, que nojo! Já vi que você tá no mau pique hoje. Ah, não, isso aqui é como diversão pra gente. Muito prazer em recebê-lo. Eu tenho acompanhado você já há muitos anos e agora que você parece que deu uma virada aí na abordagem, você está falando mais sobre política. Na verdade, você está falando mais daquilo que te irrita. E eu queria já começar com essa. O que você está vendo que tem movido você a tecer críticas tão pesadas para algumas celebridades do cenário nacional? Porque, na realidade, assim como a mídia, o mundo das celebridades, o mundo do teatro, principalmente do cinema, ele é um mundo muito promíscuo. A relação desses mundos, da mídia e da imprensa com o governo nos últimos 30 anos, sempre foi muito promíscuo. É muito toma lá da cá. Então, quando você vê, por exemplo, a companheirada falando ele não, é porque ela quer dinheiro. No fundo, ela está falando, cadê o meu? Isso ela está dizendo, ele sim, né? Ele sim. Isso me irrita profundamente, porque um país tão rico como o Brasil, rico, a gente é tão rico que mesmo diante de todos esses ladrões, nós não quebramos. Isso é um fato. Entendeu? Isso é um fato. Agora você imagina se isso aqui pudesse surfar numa onda não só de prosperidade, mas acima de tudo de honestidade, né? Exatamente, que eu acho que é o momento que a gente está vivendo nesse momento no Brasil. Com a chegada, o Bolsonaro, o que ele fez? Ele fez uma revolução sem sangue. Ele fez uma revolução branca no Brasil. Tanto que está todos contra ele. Tudo aqui é contra ele. A gente tem ouvido, eu tenho ouvido muito, né? Será que está todo mundo errado e o Bolsonaro certo? Eu vou dizer para você que eu não posso cravar se o Bolsonaro está certo. Agora eu posso cravar que está todo mundo errado. Está todo mundo errado, claro, porque na realidade quem está cravando que ele está errado é a voz da mídia. Exatamente. Essa mídia ela é enviesada, sempre foi, né? Se você for ouvir a voz do povo, é outra narrativa, como eles falam. Agora virou moda falar empatia, narrativa, essas bobagens todas. Se você for olhar, é outra... Olha, hoje eu dei um exemplo de manhã, mas é perfeito. O que é a mídia com grana e a mídia sem grana pública? A mídia, quando não recebe grana pública, ela fez um título de 3 linhas, o G1, 3 linhas para dizer... depois de se dizer curado, algo assim, da Covid, Bolsonaro volta ao Planalto. 3 linhas, e deixando a dúvida, será que ele está curado mesmo ou é mentira? Essa é a mídia sem grana. Com grana, seria simples, 2 linhas, curado, vírgula, Bolsonaro volta ao Planalto. Exatamente. Quer um outro exemplo? Desculpe. Quer um outro exemplo? Ele fez uma brincadeira, né? Mostrou a cloroquina para a EMA, né? E aí satirizaram ele, né? Se fosse um outro presidente que você conhece, da companheirada, como você fala, a notícia seria brincando no jardim do Alvorada, a presidente se diverte com os bichinhos, né? Claro, mas você levantou uma coisa muito boa. Será que está todo mundo errado? Não é que está todo mundo. Quem está fazendo essa indução ao erro é a mídia sem dinheiro. Porque era muito dinheiro. Era coisa de bilhões por ano. Você trabalhou em tradicionais meios de comunicação, né? Grandes meios de comunicação, fortes estamentos midiáticos. A rede social, e eu vejo a força do teu canal no YouTube, a rede social ela é uma afronta a essa mídia tradicional, porque perde-se a palavra da moda, a narrativa.
e você pode contestar e você pode não só duvidar, mas mostrar que a mídia tradicional está mentindo. Concorda com isso? Mas é exatamente o que nós estamos fazendo agora aqui. Imagina que eu vou agora lá ligar no Jornal Nacional para ver aqueles dois tontos falando que ai, não sei o número de mortos, não falo o número de recuperados. E outra, você percebe que é toda uma narrativa para botar tentar derrubar o governo de alguma forma, parar a economia. A Globo que está fazendo neste exato momento é uma luta de sobrevivência. Ela está igual uma ratazana acuada no beco, ela ataca. Porque ela sabe que ela está em risco. Se em 2022 não apresentar as contas, bye bye, Globo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que se encaixa nesse momento. O Roberto Marinho, ele várias vezes, durante a construção do Grupo Globo, ele foi aliado ali ao poder, e por muito tempo aliado ao poder que estava colocado ali da época do regime militar. A que você atribui essa virada de chave, até mesmo depois os caras quase que psicografaram uma carta dele, né, dizendo, não, o Roberto Marinho foi contra o regime militar, mas agora o Grupo Globo é diferente. Quer dizer, aquela discussão, inclusive, o presidente à época fez questão de citar o que ele havia dito sobre a Revolução de 64. Com a tua experiência jornalística de 30 anos, trabalhando em grandes meios de comunicação, ao que você atribui essa mudança de atitude da Globo? Ou não teve mudança de atitude? Não, a mudança é assim, o Marinho, a Globo sempre foi conservadora. Ela sempre esteve com o poder. O que acontece é que aquela história, o avô cria, o pai leva e o neto destrói. Esses belezuras da Globo que estão aí, os netinhos, porque o filho já está bem avançado, eles nasceram em berço esplêndido, tendo a absoluta convicção de que mandavam no Brasil. Nós mandamos no Brasil. Você agora vai ser presidente, foi o Collor. Agora querem enfiar o Narina, o Gersinho Huck, que leva vantagem em tudo, com se bobear em duplinha com o Dória, olha o tamanho do Dória. Ou seja, você entendeu? Estou acostumado a mandar no Brasil. Cadê minha verba? Você não vai perguntar se eu paguei imposto, né? Então tá tudo certo. A Globo era número 1 em tudo. Olha, futebol eu quero depois do meu jornal, hein? Aí, de repente, você fala, peraí. Nós mudamos aquela máxima do você sabe com quem está falando para que quem você pensa que é, né? Exatamente. Exatamente isso. Nós estamos quanta gente está aí. E isso aí é gravado e fica ad eternum, e a pessoa amanhã repica para o outro, fala, o cara lá da caneca, não sei quem, e assim vai indo, e a pessoa vai escutando, porque ninguém aguenta mais aquele discursinho global. Tanto que eles estão com as pernas quebradas. Se você me pagar, eu falo bem, se você não me pagar, eu destruo você. Só que eles encontraram um cara que ele tem aquele princípio do fermento, né? Você bate, o cara cresce, cresce. Então eles não conseguiram, aquelas pechas não colam no presidente, por todos os defeitos que o presidente possa ter, mas eu acho que o jornalismo tradicional não sabe muito para onde ir, porque eles dão eles fazem uma análise que é totalmente descolada da realidade, e o nosso pessoal que está aqui vendo essa live agora, sabe com que o repórter está dizendo, inclusive Alexandre Garcia falava hoje cedo na CNN, que o repórter faz questão de dizer que a cloroquina que está na mão do presidente não funciona, sendo o presidente um exemplo vivo que ela funciona. Quer dizer, eles estão descolados da realidade. Exatamente, porque na realidade é aquilo que a gente volta a falar. A mídia, a cúpula da mídia é extremamente corrupta. Eu quero o meu. E a base é extremamente retardada, que é a companheirada. O jornalista médio é companheiro. Ele não raciocina direito. Saiu daquele quadrilátero infectado da USP. Aquilo é um quadrilátero de infecção. As piores ideias, as coisas mais retrógradas estão lá dentro. Esta revolução que a gente está fazendo tem que virar tudo isso. Vai levar mais uns 30 anos. Por isso que eu falo sempre, é bom já ir se acostumando.
Porque quem saiu do armário no Brasil não foram os gays, foi a direita. Perfeito. A tal da direita silenciosa, né? A direita, eu costumo dizer que a direita é muito silenciosa, é muito educada, é muito politicamente correta, ela precisa ser um pouco mais mal criada e ela precisa se arvorar com mais energia, né? Então a gente é sempre assim, não grita, não fala mal, não arruma confusão. Tá aprendendo, porque ela viu que a gente estava indo pro buraco. Olha o que está acontecendo na Argentina. Sim. Mas os argentinos é aquela coisa do tango, da sofrência, sabe? Tem uma coisa ali de ficar endeusando o mausoléu ali da Evita Peron e no cemitério fica chorando. É uma coisa dos irmãos argentinos e eu gosto muito dos argentinos. E eu sei que essa conversa toda contra a Argentina aí é uma criação da Globo também, né? Criar essa rivalidade aí. E você chega lá, eu vou falar uma coisa para você, Daí. Eu fui para a Argentina passar umas férias com a minha esposa e eu fiquei impressionado com a cultura deles. É biblioteca, é museu, é gente nos parques, sentado, lendo livro, mas as pencas. Eu falei, os argentinos, vocês são tão ruins, eles são melhores que nós. Então sempre teve essa dualidade, mas é do futebol. Mas eles têm essa coisa da sofrência, do meu Deus, vamos chorar, vamos dançar um tango e vamos morrer tomando um vinho. Isso não é ruim, tá? Tomar vinho. Morrer, não estou muito afim de morrer agora, não, mas tomar um vinho é muito bom. Mas os argentinos têm isso, quer dizer, eles, apesar que o Macri, olha eu falando demais de novo aqui, o Macri, ele não era um exemplo bem acabado de liberalismo e direita, mas qualquer coisa comparado ao peronismo e ou ao kirchnerismo já é alguma coisa. Só que os argentinos resolveram voltar e agora estão com as 4 rodas na lama e só estão perdendo. É triste. Muito. Exatamente. Deixa eu te falar uma outra coisa aqui. A Globo está sem grana e tem muita gente que você, durante muitos e muitos anos, acompanhou aí nas suas colunas, que está perdendo o emprego. O que você tem a falar sobre essa outrora potência de grandes grifes da teledramaturgia brasileira, de repente, com aquela sola no traseiro? É por isso que a Fernanda Montenegro foi com a faixa não podemos votar em Bolsonaro, porque ela não sabia como ia ser. Ela só fez voto do lado de presidiário. Todo mundo está do lado da foto da Fernandona, estão em cana. Olha que coincidência. Quando você pega uma notícia da tua área de jornalística, né, alguém te conta uma coisa, você fala, eu vou buscar. Aí você começa a puxar o novelinho de lã e na ponta lá tem algo muito complicado. Eu acho que qualquer um desse grupo aí que você puxar vai encontrar coisas escabrosas, não vai não, Daí? Mas é o que eu tô falando, aí o Moisés. Moisés Santa Catarina. Tá com a corda no pescoço. E o Witzel no Rio. E o Dória aqui. Que até agora, mas ele tá bem no sapatinho. Ou seja, é o que o Jefferson falou. O Roberto Jefferson virou e falou. O Covidão é a continuação do mensalão, do petrolão. Fizeram o Covidão. São tão ardilosos e tão capazes na hora de roubar que eles conseguem, diante de um presidente que não rouba e não deixa roubar, criar uma situação para criar o roubo. E eu não vou, a gente não pode afirmar, né? Mas outrora nós aqui defendemos, lutamos, aplaudimos, oramos pelo Sérgio, né? Mas aquele bate-bola de Sérgio com Mandetta, por Deus que está no céu, aquilo me incomodava. Eu falava, não pode ter tanta passividade, tanta cumplicidade entre dois ministros. E agora a gente está vendo acontecer, né? Vamos falar sobre um pouco. Pois não. Não, tudo cavalo de Troia, né? Vamos falar um pouco sobre o Sérgio, que nos alegra tanto, né? O Sérgio Malandro, o Sérgio Moro. Como que você faz Eu ainda vou fazer uma piada sobre isso, né? Como é que você avalia o Sérgio Moro e o Sérgio Ministro, né? Que agora eu acho que nem os meus filhos aqui, crianças, conseguem defendê-lo mais. O que você atribui isso? Atribui a esposa dele ter a senha das redes sociais dele? Não, eu atribuo a tudo. Ela tá junto. O Instituto Rosângela Moro tá aí, que não me deixa mentir. Todo dia eu pergunto nas minhas lives se o fluxo de caixa tá bom.
Porque, na realidade, o que que acontece? Ele foi um instrumento usado pelo PSDB para tirar o PT do poder. Porque o PT passou do limite. É 2 anos, 2 mandatos cada um. Era 2 mandatos PSDB, 2 mandatos PT. Aí, claro, o PT, como sempre pilantra, quis fazer o terceiro. Aí que eles falaram, você quer ficar no terceiro mandato? E aí eu não vou... E aí, agora é minha vez de roubar. Então vamos achar um. Ô Moro, vem cá, você vai fazer esse trabalho. Então ele enjaulou todos os petistas para poder fazer voltar o PSDB ao poder. Aí quando deu a zebra, entrar o Bolsonaro. Eu acho que ninguém, acho não, né? Tenho certeza. Tirando o grupo bolsonarista, aqueles que ouviam, né, o que o Bolsonaro falava, acho que pouquíssimos, quase que uma nulidade, acreditavam que um deputado federal que tinha tantas coisas contra ele conseguiria alçar o cargo mais alto do executivo, né? Acho que essa foi a grande surpresa, concorda? Mas aí que tá, foi tudo muito bem pensado, porque quando viram que a canoa podia virar, falaram para o Moro, peraí, você agora como símbolo da honestidade, você vai colar no Bolsonaro. Foi quando ele foi visitar o Bolsonaro no hospital, que ninguém ficou sabendo, mas que o Bolsonaro revelou depois, quando tudo acabou. Que ele falou assim, não, ele foi me procurar no hospital para começar uma união. E o Bolsonaro, para mostrar que não tinha medo de nada, falou para mim, eu quero ele de ministro. E levantou a bola dele em todos os tempos. Levou ele no estádio quando tentavam, Sim. Quando tentavam derrubar ele. Eu acho que foi um clamor. É igual quando você, vamos lá, você vai comer queijo, você já pensa ali no doce de leite ou na goiabada, né? Era um casamento muito bacana, né? Eu acho que nós, todo cidadão de bem pensava nisso, né? Lógico, mas era normal. Isso era o esperado. Mas era o traíra. Ele era o cavalo de Troia, também assim como o Mandetta. Porque o Brasil está falando de anos de corrupção que não é de semana passada. Sim. E a mais institucionalizada nos últimos 30 anos com os tucanos. Do Plano Real, que o PT foi contra. O PT é contra tudo que é bom para o Brasil. O Plano Real foi excelente. Mas aí começou tudo ali, aquela cadeia de pegar aqui, te dolar, entendeu? De paga para mídia, anúncio público, anúncio partista. Começou toda essa engrenagem. Essa engrenagem foi vindo até explodir agora. Quer dizer, um cala a boca para todo mundo, né? Cala a boca aqui, cala a boca ali, e eu vou fazer o que eu quero, né? E nesse ponto, nós não tínhamos essa mídia que os Supremos lá querem barrar, nós não tínhamos essa mídia alternativa aqui que era a internet, então você só tinha a verdade do jornal mais assistido do país, né? Claro, e dos jornais, jornalões. Então, mais de direita ali ia o Estadão, o outro ia para a Folha. E era assim que a vida funcionava. Hoje a gente não tem mais isso, né? Você vai ter... Eu acho que o que reverbera hoje na grande mídia, em termos de conservadorismo ou de liberalismo, de direita, a gente vai ter ali bons quadros da Jovem Pan, um pouco da Gazeta do Povo, e a CNN, que eu acho que tomou tanta pancada que está tentando se reestruturar, né? Tem o Caio Coppola ali, nosso gigante à noite, tem o Alexandre Garcia agora de manhã ali no comentário. Eu acho que a própria CNN percebeu que tá tomando muita pancada, tá tentando falar com essa direita aí, né? E um cara como você. Hã? E um cara como você, né? Que tem visibilidade e não tá com medo de colocar a boca do trombone e trazer ali as tias da Moca, né? Não, eu falo com as velhas da Moca, sou de lá. As velhas da Moca, nossa, assim, um conselho de uma velha da Moca, elas estão preocupadas com o Serra. Falou, o que o Serra tem mesmo? E a velha da Moca fala assim, ela já tem até o veredito. Ela joga o vídeo. As notas tá tudo preocupado. As notas já estão tudo preocupadas. Velha, tudo sem preocupado. Ô, Daí, mas caneca. Olha eu vendendo caneca. Deixa eu falar. Não tem emprego público, não tem dinheiro público. Mas eu vendo minhas canecas. Você vende caneca para o público, né? Caneca aí que nojo. Vai lá no Mercado Livre. Pessoal, compra caneca. E ela já vem autografada. Ela já vem autografada, você toma ali o teu café da manhã e já acorda rindo, porque ela ficou muito boa a sua caricatura aí. Eu gostei. Quando você apresentou ela, eu gostei mesmo. E aí eu tomo café com o pessoal e tá indo bem. Tô me virando bem e tal. Mas não me precisa fala muito para você ser honesto. Me fala uma... exatamente. Eu concordo lipsis litris com você. Eu queria ver com você uma situação que está posta no país, né? Nós temos um presidente que tem dificuldade de governar
porque o José disse que uma coisa é você ser eleito, outra coisa é você ter o poder. Nós temos um Supremo que tem se arvorado aí de uma forma, no mínimo, duvidosa, literalmente rasgando a Constituição. Isso aqui não é um chavão, é uma constatação. Você tem essas duas realidades, você tem um Congresso que, na sua grande medida, é gente que só quer o próprio interesse, um Senado covarde, porque tem o poder de caçar os todos poderosos ali da toga preta, e um presidente que está tentando fazer alguma coisa. Odair, você é um cara vivido, e eu quero te fazer essa pergunta. Qual é a saída para esse país? Porque se o presidente, em boa medida, não consegue fazer, porque está amarrado por algumas questões institucionais, e o nosso presidente respeita a Constituição. Outra por essa mídia que bombardeia o tempo todo. E está cercado de aquele bichinho de chacais, né, de hienas. Com a sua experiência, tem jeito? Lógico que tem. Nós vamos renovar o Congresso Nacional agora, em 2022. Esses trairões, Joyce, Frota, Mamãe Falei, Mamãe Chupei, enfim, todos esses trairões, eles rodam. Nós temos que renovar o Congresso. Mas o povo... esse é o meu grande receio. Será que o povo está acordado para isso? Porque esses caras, por mais traíras que o sejam, eles não chegaram lá arrombando a porta. Receberam o votinho na urna, né? Você tem um Congresso muito contaminado. Esse Senado que você falou que não tem coragem, porque ele também tem o rabo preso. E aí é um fazendo para o outro. Quando, outra vez, Roberto Jefferson, parece meu guru, mas é mesmo. Quando ele fala, quantos processos tem o Maia no STF? 3. E o Alcolumbre? 3. E o Toffoli? Quantos processos tem no Senado? Ou seja, ali é uma briga de foice. Se você me pegar, eu te pego. Agora, a gente fica vendido. Como nós vamos resolver essa equação, eu não sei. Mas começa pela renovação do Congresso, 2022. Porque, na verdade, eu vejo até que tem muita gente torcendo para os militares entrarem. Porque eles vivem se fazendo de vítima para depois ainda pedir dinheiro de indenização. Aí eles chamam a família Greenhalgh, que é especialista nisso, o advogado já vem com assessoria de imprensa, porque a irmã é jornalista. Aí juntou os dois e falaram, ai, coitadinho, ele foi, não pôde exercer sua função, precisa ganhar 2 milhões de indenização, tá boa? A África do Sul fez bem, o máximo de indenização que deu foi $150 mil, máximo. Aqui não. O Ziraldo ganhou 1,5 milhões, olha que gracinha. Nossa, eu quase chorei. Falei, o Ziraldo não pôde desenhar o menino maluquinho, vamos dar 1,5 milhões para ele? Ou seja, essa gente dançou. E você falou que o povo não tá nem aí, o povo tá muito aí. Por que o seu Frota não aparece mais na rua? Você não vê a Frota dando close por aí. Por quê? Cara, eu não sou ele se queimou. Daí eu não sou bidu, não, mas eu sou um cara que eu gosto muito de estudar sobre expressão corporal, eu tenho alguns cursos sobre isso, aquela questão do rosto, né, dos gestuais, e eu tive a nítida impressão desde o começo que o Frota estava interpretando, que era o papel que ele se colocou até chegar no poder. Claro, assim como a Joyce. A Joyce, por Deus que está no céu, você não acha no Parlatório Livre nenhuma entrevista com a Joyce, vídeos dela, a gente não era uma pessoa que inspirava confiança. Eu queria estar errado, por Deus está no céu. Mas a gente não... Em todas as mesas do Parlatório Livre, a gente já fez mais de 22 mesas em todo o país, trazendo uma audiência muito qualificada para as mesas do Parlatório, a gente não chamou a Joyce. Sabe assim, algumas pessoas a gente percebia que não colava. E as máscaras, né? A gente está no tempo aí de fake vírus aí. Fake vírus, não estou ignorando o vírus, eu estou ignorando esse absurdo que eles estão fazendo com essa pandemia. Mas em tempos de máscaras, muitas estão caindo mesmo. E eu tenho a impressão que Joyce, MBL, Frota e aquele outro grupinho ali do PSL são gente que estava apenas interpretando o papel. E o Frota, ator que fez isso muito bem. Janaína Pascoal, essa louca aí, que fica rodando, quando ela dá umas rodadas. Aqui em São Paulo, né, Janaína? Sim, mas eu vou falar pra você que de todos esses, a Janaína ainda goza de alguma credibilidade, sabia? Porque ela tem, a minha visão. Ela tem alguns... Imagina que ela cogitaram ela para ser vice-presidente da República. Você já imaginou ela? Você sabe quem eu queria de vice-presidente da República?
O Príncipe. Luiz Felipe Orleans e Bragança. Para mim, é uma das pessoas fantásticas. Mas aí era capaz de ele dar um golpe, né? Pra fazer voltar a monarquia. Mas eu não sei se a gente não tá precisando de um rei de algumas guilhotinas, hein? Tô brincando. É uma piada. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. A pergunta é bem simples. Joyce Hasselman, derrete ou não derrete? Joyce Hasselman, o quê? Derrete ou não derrete? Porra! Já tá fazendo cozinheira, já. MBL, derrete ou não derrete? O MBL já derreteu, é só o Ayan abrir a boca lá na delação. Por isso que tá todo mundo na encolha, inclusive o Frota. O Ayan era guru do Frota. Eu lembro de um discurso dele no parlamento em que ele virou e falou assim: as pessoas têm que começar a escutar outras vozes, como a de Luciano Ayan, referindo-se não a Olavo de Carvalho. Eu não sou fã do Olavo, normal para mim. Mas você entendeu? Ele estava já lançando o Ayan, que é colunista do Fábio Panunzio, daquele canal que ninguém sabe quem colocou dinheiro para contratar 30 pessoas, e que quando perguntaram ele falou, não interessa. É a mentalidade da velha mídia. O Panunzio é aquele repórter da Band, que no debate, no final do debate, a filha dele foi lá dizer que era fã do Boulos, né? Você lembra desse vídeo? Tinha um videozinho desse no Twitter, você chegou a ver? Ele tem parentes lá da região de Sorocaba, que foi prefeito, tudo. Respondem a grandes processos, tudo. PSDB, claro, né? Então, simples assim. Rodrigo Maia, derrete ou não derrete? Já falou, o Gordinho já falou que ele não quer se candidatar novamente, reeleito presidente da Câmara. Ele enfiou a filha dele na CNN, ele que passa a pauta para a CNN. A menina é estagiária, ele fala, ai papai, o que tem para hoje? Ele falou, dá isso, a CNN vai lá e repercute o dia todo. Aí sobra pro outro e pro Coppola à noite tentar desconstruir a palhaçada que eles fizeram o dia todo. Deixa eu fazer uma pergunta. Digamos que seja uma relação de extrema lisura, mas minimamente o meu pai sendo presidente da Câmara dos Deputados teria que ter no mínimo aqui um afastamento, eu ser estagiário num grande veículo de comunicação. Eu acho que é uma relação que não deveria existir, né? Eu deveria me declarar impedido, né? É a cabeça da velha mídia. É a cabeça da velha mídia. É o modus operandi da velha mídia. Você entende? Como Simone Leitão. Aí você vai me perguntar, quem? Simone Leitão. Quem é esse Leitão, meu Deus? Eu só conheço a Miriam. Pois é, a Simone é irmã da Miriam. Oh! E ela faz o quê? Ela é uma pianista. Uma pianista de renome. Ela é mediana. Mas ela montou a própria orquestra. Ela montou uma orquestra, ser uma pianista mediana. Não só, ela fez concertos até no Carnegie Hall. Quem que bancou? Toda a estrutura do Estado brasileiro, começando pela Petrobras. Lei Rouanet. Agora é fácil ligar para a família inteira desse jeito. Por isso que a Miriam Leitão, com aquela beleza dela, fala assim, nós não podemos aguentar mais 2 anos de Bolsonaro. É claro que não, acabou o patrocínio, né? Aí uma tentou ser mediana. É óbvio, ela tem 29 seguidores no YouTube. 29. Então, e as pessoas que são da música e boas sabem que é maracutaia. É o mesmo raciocínio, entendeu? O papai vai colocar a filhinha na CNN. Miriam Leitão, eu tenho uma irmã muito boa, olha, vamos fazer uma orquestra com ela? E a gente banca essa palhaçada? Cara, olha, eu ficaria mais 1 hora conversando com você. Tô vendo aqui que daqui a pouco o Instagram vai avisar aqui que deu 1 hora de conversa já. Mas te fazendo uma pergunta. Não, é uma constatação. Quer dizer, eu sou um jornalista de um grupo, eu dou uma notícia e essa notícia começa a ser replicada. Então eu tenho uma cadeia de interesses, né? Seja no jornalismo, seja nas grandes empresas, seja no órgão federal, seja em quem libera, quem tem a chave do cofre, quem abre a porta, quem imprime, e isso vai te colocando dentro da bolha que você pensa que essa é a verdade absoluta. Na verdade, é só um engendramento para trazer para a sociedade um negócio bem embalado, que tem um texto que diz que por dentro, por fora, bem acabado. Exatamente, por dentro o pão é bolorento, né? Eu ia falar do sepulcro, né? Por fora o sepulcro é caiado, por fora está pintadinho, mas por dentro é podre.
E isso foi a nossa realidade, Odair. E eu quero muito bater nessa tecla, porque você trabalhou muitos anos dentro desses grandes meios de comunicação. Como é que foi para você ter essas posições? Você sempre teve essas posições mais aguerridas Eu era contra o distraído. sistema? Como é que era isso? Eu era distraído. Mas eu sempre fui meio de direita. É verdade, eu sempre fui meio de direita e eu destoava da turma. Nunca tive patota por isso. Mas me respeitava, porque eu tinha uma coluna boa, grande e tal. Aparecia muito na TV. Então, eles engoliam. Mas você percebe que o que eles estão fazendo hoje é exatamente ninguém solta a mão de ninguém. Você pode ver que um falar aqui a bobagem é o que você falou, repica lá. Um falando a mesma bobagem que o outro. É o que você falou, todos estão errados. Então, por que eles estão errados? Estão errados porque estão repetindo a mesma bobagem que interessa ao grupo, não ao povo. E aí você tem essa voz que fica reverberando, né? Mas eu acho também, pelo que eu acompanho a tua carreira, e eu acompanho a tua carreira, te conheço há muito tempo, você também foi um cara que nunca teve... Você é muito despojado, então chegava lá e dava na lata, de repente o cara falou, se eu pisar aqui no Odair, ele vai dar no meu meio aqui, e talvez seja isso, né? Coragem, às vezes a coragem do outro inibe, então, também um pouco, né? Por isso que eu falo que eu era distraído mesmo, porque na realidade também nunca tive cargo público, nunca fui comissionado, nunca, também nem me procuraram, nada. Ou seja, eu sempre fiz a minha parte. Entendeu? Aí eu vejo que um cara chega, quer fazer uma mudança bacana no Brasil, que é o que precisa e todo mundo fica de beicinho. Então vocês vão morrer fazendo beicinho, porque não é assim que funciona. A maioria tem que votar e opinar. E optamos por ele. Agora vocês vão fazer o jogo da EMA pra cima de mim? Todo mundo com a cabeça enfiada na terra. Você falou que é verdade que a Joyce está fazendo marmita pro Ian? Eu que brinco, que ela tá fazendo comida, eu falo, faz uma marmitinha pra ele, Joyce, mas não vai botar chumbinho, hein? Ele fala uma mas nós temos uma constatação, né? O Sérgio saiu, né? O Moro é a instituição. O Sérgio saiu e, de repente, o Santo caiu, o Serra está em dificuldade, a irmã do Aécio já voltou lá a ventilar, o próprio Aécio Neves, você tem ali alguns gigantes do PSDB, né? A gente pode cravar essa relação Sérgio e PSDB? Mas lógico, pelo amor de Deus. Tanto que ele botou aqui o o superintendente da Polícia Federal de São Paulo chamava Disney. Era uma brincadeira, né? Ele chamava Disney. E o Moro queria pegar o Disney daqui e levar para a Superintendência Nacional da Polícia Federal. Então o Sérgio era um testa de ferro do PSDB dentro do governo Bolsonaro? Lógico. É o cavalo de Troia. O bom moço. Ainda bem que ele tem péssima dicção. Que se ele soubesse falar, ia ser um problema. Ele tem péssima horror. A moral do Sérgio com a desenvoltura do Mandetta seria um problema. Apesar que eles deram uma briga aí esses dias, você viu? O Mandetta não quer ser o vice do Sérgio Moro, falou que o Sérgio Moro não tem capacidade de ser cabeça de chapa, você viu isso? Eu acho que o Mandetta tem medo dele. Medo no sentido de que é traíra. Traíra desconfia de traíra. Porque o Mandetta é traíra também. Porque eu julgo o outro com a minha régua, né? Se eu sou pilantra, o outro deve ser também, né? Lógico que é. E outra, você está levando a Rosângela junto? Olha, hein? Você tem um mesmo boneco. E o Instituto Rosângela Moro. Você sabe que eu vou te revelar uma coisa aqui. Eu estou falando nesse exato momento do Paraná. Eu estou no Paraná. No Paraná nós temos um senador chamado Flávio Arnes, que é sobrinho, salvo engano, da Zilda Arnes e do arcebispo do Rio de Janeiro, que tem um bonezinho com Dom Paulo Evaristo Arnes. Isso, obrigado. Com um bonezinho do MST. Que tem uma relação, Flávio Arnes, uma relação estreita ali com o grupo das APAES, que aí você já tem o Álvaro Dias envolvido, você já tem esse Instituto Rosângela Moro, muitas coisas nebulosas aqui no Paraná, né? Sobre essa perspectiva. Então, lá atrás, Deus é testemunha, que na época da Lava Jato, por todos os movimentos que nós fazíamos em apoio à Lava Jato, ao Sérgio Moro, ao Dallagnol, aquela coisa toda, eu sempre estranhei. Falei, mas não é possível. Todo mundo aqui no Paraná sabe
que o Álvaro Dias não é flor que se cheira. Todo mundo sabe que na lista da Odebrecht está lá o nome dele como alicate, se não me engano. Eu colocaria Coringa, né, mas está como alicate. Mas não mexia com os caras. E aí depois, quando o presidente, naquele dia complicado, que o Sérgio Moro sai de manhã e o presidente fala às 5 horas da tarde, é engraçado que a fala do presidente, emocionado, até com um pouco de raiva, ele usou a expressão: uma coisa é você admirar uma pessoa, outra coisa é você conviver com ela. Aí eu pensei comigo assim, falei, não sei se essa é uma boa expressão, mas é que aqueles ministros, desculpa me alongar, que estavam atrás deles ali, sabiam exatamente do que o presidente falava. E é uma grande decepção para o Brasil tudo que o Sérgio Moro acabou fazendo depois ali, que deixou a magistratura. Claro. Foi quase que um desabafo, tá? Eu tenho para mim, claro que foi. Eu tenho para mim que o Moro ele foi investigado pela própria BIM. Você acredita que... Mas eu tenho absoluta certeza. Na reunião que ele teve com o Bolsonaro um dia antes da demissão, porque na noite anterior à demissão, ele foi ter uma reunião. Acho que o Bolsonaro colocou tudo na mesa. Eu queria ser um inseto para ver aquilo. Ele botou tudo na mesa. Falou: escuta, diante dos fatos, para que time você joga? É claro que tá. Ele tinha informação. O Moro ficou tão numa sinuca de bico que no dia seguinte correu fazer a cena da demissão para a imprensa. E depois fez o carnaval de querer a divulgação da fita da reunião, porque não tinha nada, só para pegar o Weintraub. Que é uma pena, porque o Weintraub, eu sou muito fã dele, muito fã, muito fã. Ah, ele vai ser governador de São Paulo. Estou enchendo o saco dele nas redes sociais para ele ser governador de São Paulo. Tem que ser governador de São Paulo. Eu não sei se ele volta, não. Pelo menos não por agora. Quando eu ouvi aquela fala do presidente, né, quando ele dá aquele geral ali, a BIM não me avisa, a Polícia Federal não me avisa, eu sou pego de surpresa. Eu acho que, na verdade, ele estava jogando uma isca ali. Naquela coisa claro. Eu não sei de nada, mas eu te pego na saída. Porque eu tive o privilégio de estar com o presidente já umas 3 vezes, e você percebe, das vezes que eu conversei uma vez, eu tive o privilégio de conversar com ele por 1 hora. Você está falando uma coisa com ele fala uma coisa para você, e passa tipo 1 semana, dá um clique, você fala, era disso que ele estava falando. Ele parece um cara, com toda a limitação dele, à frente do tempo. Né? Parece que ele está sempre fazendo um movimento antevendo o que pode acontecer. E isso nos dá segurança, né? Ele fez estágio em política no lugar mais sujo do mundo, no Congresso Nacional, durante 28 anos e não se sujou. Você imagina o que ele não viu e ouviu, por isso que ele aprendeu quem é a Globo, foi lá dentro. Eu lembro de uma entrevista que ele deu, ele falou pro repórter, vai se acostumando, porque se eu entrar vai acabar essa mamata. Sim, eu lembro disso. Antes de fechar aqui, daqui a pouquinho a gente vai fechar aqui. Eu me lembro de uma fala do Danilo Gentili, na Jovem Pan. Ele disse: o Bolsonaro é um dos deputados mais corretos que eu conheci. Ele é aquilo com a câmera desligada e ele é aquilo com a câmera ligada. Ele exatamente... Então ele nunca vestiu uma personagem. Palavras do Danilo Gentili. Essa guinada do Danilo Gentili, eu estou citando isso porque eu vi o teu comentário sobre o salmão e eu gostei da analogia que você fez. Não é uma tristeza, porque o Danilo Gentili, cara, eu tô falando, ele ainda tem um lugar muito especial no meu coração. Tenho muita admiração por ele, muito carinho. E eu fico muito triste. Né? Eu entendo que ele gosta de nadar contra a corrente, ser um pouco anarquista, talvez, libertário, mas é muito triste, né? Nós não temos condição de ser tão libertário. Libertário de quê? Fala pra mim. Me irrita essa postura. Aquela outra lá, a outra salmão lá. Raquel. Eu tenho pra mim que o Danilo é um deslumbrado. E faz a de salmão pra chamar atenção. Sabe como? Agora eu vou falar mal do presidente pra todo mundo. Você viu que ele tá bem com o rabinho no meio das pernas, tá bem de coisa, porque ainda ele foi xingar, que deu uma nota oficial desse tamanho do SBT, porque ele foi xingar o presidente, veio pedir minha cabeça. Você é tão espécie, é tão importante assim, você tem certeza? Você tem certeza? Ou você queria ser? E o presidente na live lá na Jovem Pan de quinta-feira falou que não fez isso, né? E eu acredito, até onde eu sei, eu acredito no presidente. Nem precisa.
A gente que está na mídia tem 15 pedidos na cabeça da gente nessa hora. Não precisa ser o presidente da República. Agora o Danilo quer ser especial, maravilhoso. Ele vem pedir minha cabeça. Não se preocupa. Vai ficar com a cabecinha, vai ficar aí. Tanto que teu programa caiu até audiência. Me irrita esse tipo de comportamento. Você sabe que eu vou fazer uma... Você que entende de TV, isso eu queria ver com você. Essa hora que a gente vai entrar aqui no outro assunto, tem nada a ver. Essa nova edição do MasterChef, não sei se você acompanha o programa, mas essa edição tá péssima, horrível. O formato é péssimo. Mas eu acredito, sinceramente, que mesmo se fosse naquele formato que consagrou o programa, a audiência estaria péssima, porque eu percebo um boicote dos conservadores por tudo que a Band tem feito. Você percebe isso? Eu estou falando alguma bobagem? É verdade. O pessoal prefere ver o da Record. Não, e é muito bom. Ó, eu recomendo. O da Record é muito bom. Mas assim, a gente é fã do MasterChef. Aqui em casa, minha esposa e eu, a gente assiste. Mas eu tenho. E esse formato ficou horrível. Ficou muito ruim. Alô, Band, ficou péssimo. Parabéns, vocês conseguiram estragar. Mas eu estou dizendo o seguinte: mesmo que fosse naquele formato que consagrou o programa, eu já perceberia uma audiência menor. Por uma questão de humildade. Eu não assisto Band, tipo assim, eu não coloco lá, eu não quero ver, porque eu sei que vocês estão trabalhando contra o país. Não tem esse sentimento? É antipática, né? Acaba ficando uma postura antipática, antipatriótica. Cara, eles deram um tiro no pé. Delpozo, você é um cara da mídia. Eles deram um tiro no pé em cercear o Lacombe. O Lacombe estava levantando a audiência da Band de uma forma espetacular. Tanto que o cara, em uma semana, tem 1 milhão de seguidores no Twitter. No YouTube. No YouTube, verdade. A gente nunca entendeu qual que é da Band. É uma empresa familiar, que a gente nunca... A Globo também é familiar, mas a Globo quer ser a maior. A Band nunca teve essa pretensão. A gente nunca entendeu qual que é a da Band. É só pegar o dela e tudo bem, entendeu? A Band pra mim era aquele cara gente boa, que você saía pra tomar uma cerveja, bater um papo, entendeu? Tipo, né? Legal, vamos estar na Band, vamos assistir a Band. Diferente do SBT. Eu sou um cara que torço pelo SBT. Sabia que eu torço pelo SBT? Às vezes eu vou deixar a televisão ligada, eu só deixo a televisão ligada no SBT para dar audiência. Eu não tô nem assistindo, mas deixa ligado no SBT. Não tem nada. É umas coisas meio loucas, tá? Se você também, alguém faz isso aí, pode colocar. Porque eu tenho essa ligação de carinho com o SBT. Band, nem a Record, tipo... Mas na Band eu acho que há um boicote claro ali pelo que eles fizeram. E aquela emissora, aquele canal que percebeu um profissional de direita, tem que trazer esse profissional. Alô, o Odair pode ser contratado. Ele está ganhando muito dinheiro no YouTube, mas se você oferecer uma grana, ele vai. Alguém que tem essa visão de direita tem uma audiência cativa depois. Claro, eu vejo pelos meus seguidores, eu vejo pelo que eles falam. A direita é legal porque ela é fiel. Exatamente. Tem muito disso. A direita é fiel. Adoro negociar com a direita. Eu faço viagem, começo agora a fazer viagens pelo Brasil e é tudo muito claro. Eu cobro um cachê, sim, para fazer os encontros pelo Brasil, além da hospedagem, e as pessoas entendem na hora, não fica com aquela coisa, sabe, companheirismo. Não, é tudo muito profissional, adoro mexer com a direita, porque é tudo muito sério. 1 é 1, 2 é 2. É o meu mundo, é o meu sonho de consumo. Estou em casa. Eu estava ouvindo esses dias uma crítica que se o Che Guevara ressuscitasse, ele ia cobrar royalties de tanta camiseta dele que foi vendida. Porque o esquerdista, ele é esquerdista até aparecer o dinheiro, né? Como é que é? Ele é socialista até aparecer uma grana para ele. Ele não acredita em Deus até o avião começar a cair, né? Mais ou menos isso. Eu queria não te incomodar, eu já usei muito do teu tempo por causa dessa dificuldade que a gente tem na internet, mas eu queria que você fizesse para mim não um resumo, né? Mas falasse o que você espera para os próximos dias aí desse Brasil. Você fez uma projeção da eleição de 22, mas esse ano a gente espera que tenhamos aí a eleição para prefeitos e vereadores. Eu acho que é um bom momento para a gente dar um recado, né? Vai ser esse o grande momento. O início vai ser aí. Vereadores, prefeitos. O PSDB em São Paulo acabou. Você está no Paraná, eu não sei. Mas o PSDB em São Paulo está arrebentado. Finalmente. Eu falo que a única coisa boa que o Dória fez em São Paulo foi acabar com o PSDB. Você sabe que eu entrevistei o Dória?
E eu olhei para ele, não era live, eu estava ao vivo ali. Eu olhei para ele e falei, ô, João Dória, qual que é o seu medo? Ele olhou para mim, Dalpozo, ele disse, eu não tenho medo de nada. Naquela hora eu falei, que pena, porque eu tenho medo de tanta coisa, inclusive de estar errado. Eu não confio em gente que não tem medo, eu pensei comigo, né? Mas eu estava na entrevista, e era a minha opinião. Mas naquele momento, sabe quando você perde ali né, aquele respeito pela pessoa? Eu não tenho medo de Ah, eu nada. falo que todo baixinho tem um ego gigantesco. É o Eu caso sou um. dele. E assim, ele foi só se revelando, né? Ele foi só se revelando. Isso é muito ruim, Ele, mas você acabou de dizer que isso é algo bom. Você está vendo aí o copo meio cheio, né? Porque nisso trouxe uma verdade à tona, né? claro, você tem que ir para frente, nós vamos comparar. Porque o que eles querem é que a gente pare. Mas eu não escuto a narrativa deles, eu não tô nem aí, eu tenho a minha. É, eu não sei se você é uma pessoa religiosa, mas eu vou te perguntar: o Haddad vai voltar para a missa ou não? Ah, claro, né? Só começar a eleição, aquele poste de volta, né? Aquilo é a cara da USP. É só olhar para a cara dele. Aquilo não vale nada, é só olhar. Imagina. Eu olho para o João Maravilha, Bonito e não penso mais meu tempo. maravilha. O Parlatório Livre quer agradecer demais Odair Del Pozo, jornalista, tem opinião, tem um canal, eu acho que é um canal engraçadíssimo, com todo o respeito eu digo isso, porque você, acima de tudo, é uma pessoa muito irreverente, trata ali de assuntos É, ácidos. Aliás, você trata de assuntos difíceis com a acidez e muito bom humor, e isso faz ficar aqueles vídeos teus ali de 12, 20 minutos leves e bastante informativos e, acima de tudo, engraçados, que eu acho que a comunicação, quando ela é bem humorada, você pode falar as melhores e piores verdades, mas com bom humor, cara, tudo fica melhor. E você tem aqui um mas, amigo e um fã. mas sempre fui assim. Quando eu terminava de escrever minha coluna, quando era escrita ainda, eu acabava, depois que eu imprimia, que eu olhava, falava, eu não acredito que eu escrevi isso. E eu mesmo dava risada. E agora eu faço a mesma coisa, eu vou escutar os meus vídeos, eu falo, não estou acreditando que eu falei desse jeito. E o povo gosta, porque Sim, acaba sendo o jeito que o povo fala. Não é sim, uma sim. coisa difícil. Eu tento simplificar, né? Eu acho que quanto mais claro e verdadeiro você for, melhor vai ser sua audiência. Alguns podem não gostar, mas em geral, a verdade, Aldair, ela é um prumo. Ela nunca enverga. Tudo pode envergar, mas a verdade continua em pé. Essa é uma máxima. É verdade, você tem razão. Amém. É isso Pessoal, mesmo. todas as pessoas aqui, muitos comentários, eu não tive a capacidade de ver todos os comentários, mas eu estou rodando a tela aqui, muita gente comentando. Pessoal, eu quero fazer um pedido para vocês. Essa live vai estar publicada, então vocês podem compartilhar depois. Sigam lá o canal no YouTube do Odair e também aqui no Instagram dele. Vamos fortalecer o Instagram. Nós temos 15 segundos para suas considerações finais e já fica aqui o meu abraço e o meu muito obrigado do Parlatório Livre. Muito obrigado. Um beijo a todo mundo. Tudo de bom. Vamos torcer por um Brasil melhor. Vamos lá, que a gente tem que fazer a diferença, senão não vai rolar.